no primeiro ele vai trabalhar, como a gente acabou de ver, né? Não é para eles terem deuses, em razão do quê? Porque Deus havia tirado eles do Egito. 2, não era para eles fazerem imagens de escultura, né? E quando, como eu comentei com os irmãos, a ideia de fazer não é para esculpir, não é para eles fazerem fundição desse material, ou seja, barro, madeira, ferro, não era para construir, mas também não era para o quê? Para adorar. Então, precisava ter a atenção do povo. Por quê? Porque Deus, como ele deixa muito claro no versículo 2, ele é aquele que tirou o povo de onde? Da terra da servidão. 3, no versículo 7, ele diz assim, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E isso aqui é bem interessante, por quê? Porque aqui Deus ele está proibindo o uso do seu nome para aqueles que juram e não cumprem o juramento. Exemplo, Davi, me empresta 50, Davi, eu te juro no nome do Senhor que eu te pago sexta-feira. Mais ou menos isso. Me empresta o seu carro, irmão, eu vou ali, te juro. Então, aí já vai trabalhando essa ideia, né? Jesus até trabalha isso no Sermão do Monte, que não é para jurar nem pelo céu, nem pela terra, né? A nossa palavra seja o quê? Se ensina ou não. E aí o ponto que está, é como se ele utilizasse o nome de Deus como garantia. Ó, jurando em nome de Deus, né? É uma garantia, eu vou dar garantia para que a pessoa ela possa acreditar e realmente me repassar aquilo que eu preciso. Tem um certo ditado que diz que quando a pessoa jura, ela já está dizendo que ela vai fazer o quê? Que ela não vai cumprir. Toda vez que ela diz, não, eu juro isso, eu juro aquilo, tenha certeza. Se ela está colocando peso, né, através de um juramento, se ela não tem peso ou firmeza, né, na sua palavra, ela não vai cumprir, ela não vai cumprir. É só um modo de enfatizar, de convencer. E em razão disso, Deus ele trabalhou isso com quem? Com o povo de Israel. Para que eles não envolvessem o nome dele nesse tipo de prática mentirosa e enganosa, porque o nome dele não é para estar nessas situações. Deu para entender? Então, o ponto que ele trabalha, tanto é que no contexto do versículo 7, ele diz, ó, não terá por inocente, ou seja, se alguém jurar pelo nome do Senhor, ele não vai ser inocente. Ele vai ser logo, ele vai ser o quê? Culpado. Então, não tem para onde correr. Não é para fazer isso, não é para tomar o nome do Senhor como, né, de maneira enganosa, mentirosa, ok? Passando aqui, 4. Versículo 8, ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 9, 6 dias trabalharás e fará toda a obra. E aí a gente pode ver, num ponto aqui bem interessante, que ele vai dizer, né? Eu já li o versículo 9, mas os 10 e o 11, ele vai dizer o porquê, que é para eles lembrarem do dia do sábado. E aí, Deus ele vai puxar onde essa lembrança? Ele vai pautar onde essa lembrança? Lá na criação, olha só, versículo 11. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembrando, versículo 1, ele está falando para quem? Para aqueles que ele tirou da terra do Egito. Até hoje, tem pessoas, como Davi comentou, no contexto religioso moderno, mais ou menos lá desde o século XIX, século XVIII, que guardam o sábado. E dizem que para hoje a igreja precisa fazer isso porque isso é estatuto perpétuo. Então, ao declarar isso, não tem o entendimento correto. Primeiro, sobre o propósito da lei. Segundo, sobre o significado, né, de estatuto perpétuo. Né? Perpétuo não significa que é eterno. Ele é para ser cumprido em longo tempo. Né? Então, não é para toda a vida. É só a gente tirar o exemplo, por exemplo, da prisão perpétua. O indivíduo morreu, ele não continua preso. Ou continua? Ele vive lá 70 anos, ele morre. Cumpriu 70 anos da cadeia, só que era 200 anos.
Ele ainda vai continuar lá? Não, morreu. Ela não é eterna, essa prisão. Ela é perpétua, ou seja, enquanto ele tem a vida, enquanto aquilo tiver o quê? Propósito. E aí é um ponto que precisamos observar. E aqui Deus ele vai buscar onde? Lá na criação. Por quê? Porque ele desejava que o seu povo fosse dependente de quem? Dele. Lembra quando nós falamos sobre o maná, ainda aqui no contexto de Êxodo? Durante 5 dias, eles precisavam colher, né, um jarro, cerca de mais ou menos 200 ml, lá, 2 litros mais ou menos, né? E aí, um jarro por pessoa. Não era para pegar muito, porque se eles guardassem para o dia seguinte, estaria o quê? Estragado, né? Estaria podre, vamos dizer assim, né? Já no 6º dia, eles poderiam pegar a cota para quantos dias? 2. Para o 6º e para o 7º dia, para que eles confiassem em quem? Em Deus. Porque Deus estava suprindo. Então, o que Deus está trabalhando aqui na vida do povo é justamente para que eles pudessem confiar, depender diretamente de quem? Dependente de Deus. Dependente de quem? De Deus. No contexto da graça, isso é diferente hoje? De modo nenhum. Independente da condição financeira ou de saúde que nós temos, né? Nós precisamos todos os dias viver de maneira dependente em relação a quem? Em relação ao Senhor. Se temos condições, precisamos ajudar os nossos irmãos. Se temos saúde, precisamos continuar servindo. Se nos faltar, precisamos, dentro das nossas condições, continuar fazendo o quê? Da mesma maneira, oferecendo a Deus o nosso melhor. E aí é um ponto que a gente precisa entender. Nós temos casos aqui em Manaus que irmãos que, num determinado momento, passando por dificuldades financeiras, precisaram do Ministério da Benevolência. E aí receberam rancho, ajuda da congregação. Melhorou a situação, essa pessoa passou a ajudar o ministério que, no momento de necessidade, o ajudou. Olha só a beleza. E é essa a ideia. É justamente no momento em que carecemos, nós, como irmãos, estamos de mãos dadas para ajudar uns aos outros. Deus abençoa, continuamos perseverantes, as situações melhoram, o que a gente precisa fazer? Nos colocar, mais uma vez, de prontidão para ajudarmos em conjunto a quem? Aqueles que necessitam. Essa é a igreja do Senhor. E é desse modo que precisamos justamente proceder. Porque eu, você, qualquer um de nós, sãos ou enfermos, precisamos e dependemos de quem? Do Senhor. Do Senhor. Ao deitarmos a cabeça no travesseiro e ao levantarmos pela manhã, se assim Deus nos permitir, é graça de quem? É graça dele. Então, precisamos viver e entender que a nossa esperança e confiança precisa estar em quem? No Senhor. Então, Deus, nesse mandamento 4, ele está trabalhando justamente isso com quem? Com os judeus, né? Com os israelitas. 5. E aí você vai perceber que as setinhas vão fazer o quê? Elas vão mudar. Por quê? Porque a partir daqui ele vai trabalhar agora as questões de relação, primeiro ponto, a partir da família. E aí ele vai abrir para todos os outros pares, em termos da sociedade. Mas ele vai enfatizar em relação aos pais. Mas antes, pode falar, Giovanni. Eu vou falar agora porque do 1 ao 11, a gente percebeu aqui a atenção que Deus dá para ele. 11 versículos falando em relação a ele. Aqui, até apontei aqui no estudo que eu fiz, aqui inicia os mecanismos de Deus para retirar o Egito de dentro do povo de Israel e formatar um povo obediente a Deus. Então, aqui nós vimos aqui, Deus quer a primazia. Nós vimos no estudo de Gênesis com vocês, né, meus irmãos, que aquela guerra era Deus contra os deuses, não era Moisés contra o faraó, e sim Deus contra os deuses. Deus provou para Moisés e para o Egito e para os deuses todos lá que ele é o superior a todos os deuses, mostrou quem era Deus e não quer imagens. Por que ele não quer imagem? E nós vamos ver depois lá o bezerro de ouro, porque já conhecia o bezerro de ouro, era um Deus, está lá em Êxodo 32, depois em 1 Reis 12, 25 a 33, o rei Jeroboão, nós vamos ver mais lá adiante, quando as divisões dos reinos, os 10 reinos do norte, lá pelo reino de Jeroboão, que era um servo de Salomão, vai formar um Deus bezerro novamente, que aquela cultura toda que existe na humanidade e não obediente a Deus. Por que Deus não quer imagens? Tem uma passagem que fala, que é Deuteronômio, se não me engano, ele quer que
o povo de Deus seja obediente e, através do povo de Deus e da obediência, conheçam a Deus. Assim como Jesus Cristo falou, olha, quem conhece a mim, conhece o Pai. E o que ele quer de nós hoje? Quem conhece o Alessandro, conhece a Deus. Quem conhece o Neves, está vendo Deus. Quem está vendo a Débora, está vendo Cristo. Quem está vendo o Serjão, está vendo Cristo. Então, nós temos a obrigação de mostrar Deus para as demais nações, como ele queria que o povo de Israel. Ele não quer imagem, Deus não tem imagem. A imagem de Deus somos nós. Então, só um adendo aí. Isso. E aí, pegando esse gancho também lá de Gênesis, lembra? Lá no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. No contexto da graça, quando recebemos a presença do Espírito Santo, como você bem aplicou, nós agora como igreja, como discípulo de Jesus, somos a imagem e semelhança de quem? Do Senhor, né? Ou seja, precisamos refletir, como você bem colocou, as ações, né? A misericórdia, a graça de Deus. Muito obrigado, Giovanni. Então, no 5, a gente vai ver lá, honra o teu pai e honra a tua mãe, né? Na primeira parte do versículo 12, na segunda parte, ele vai dizer por quê? Por que que a pessoa, né? Por que que os israelitas, por que que alguém precisa honrar ao pai e honrar a mãe? E ele continua, versículo 12, na segunda parte, para que se prolongue os teus dias, né, na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quem é que dá os dias? Quem é que permite? É a nossa bondade? Não, é Deus. Né? Como a gente acabou de ver no 4, em relação ao sábado, em relação ao exemplo que eu trouxe do maná, é a mesma coisa. Então, nós precisamos fazer o quê? Obedecer a Deus. E fazendo isso, precisamos honrar a quem? Aos nossos pais. Ou seja, os filhos, eles precisam tratar com honra o pai e a mãe. Em que sentido? Obedecendo, respeitando, não ferindo, não amaldiçoando. Ah, eu sou assim por causa do senhor, culpa disso ou culpa daquilo. Não, precisamos ajudar, né? Ajudar, tendo dificuldade na sua velhice. Os filhos precisam estender, né? A sua mão, o seu amor a quem? Aos seus pais. Isso é honrar, é cuidar. Justamente, é levar, né? Assim, fomentar uma condição de vida, porque nós, quando crianças, quem é que nos cuidou? Quem nos levou ao médico? Quem nos ajudou em termos financeiros, nos conduziu, nos incentivou em relação à questão da educação? Os nossos pais. E graças a Deus, eles cuidaram dentro do conhecimento que eles tinham ou não do Senhor, mas eu de certeza eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do conhecimento que eles tinham. E hoje, eu, você, precisamos também, aplicando isso para os nossos dias, cuidar dos nossos, cuidar daqueles que cuidaram de nós, né? Por amor a quem, em primeiro lugar? A Deus, porque isso é mandamento. Mas, acima de tudo, por amor. Porque se hoje estamos aqui, é porque lá atrás, independente das situações, eles cuidaram de quem? De nós. Fale, Giovanni. Só acrescentando, irmão, até acho que foi tu que deu o estudo, foi o Enio Latorre. Nós temos que honrar dentro daquilo que é correto, não passar a mão por cima se porventura há erros não cristãos. Tu falou há pouco tempo, mas o Enio fala mais. Tem pessoas que falam que as pessoas, que são idosos, não mudam atitudes, não crescem espiritualmente, já é velho, já não tem mais jeito. Se nós pensarmos assim, nós estamos chamando de Deus de mentiroso. Porque quando ele dá o Espírito Santo para nós, todos nós temos condições de mudar, novo ou velho. O Espírito Santo atua em todos. Então, Isso. não há desculpa de ser velho, ser idoso, não ter mais jeito, não. Então, aí está chamando Deus de mentiroso. Acho que foi o Enio Latorre que deu esse estudo em relação a isso. Um ponto importante dentro disso que você falou, mesmo que alguém diz, não, mas eu vou ajudar se ele for da igreja, e se ele não for? Olha aquilo que a gente acabou de ver, né? A gente precisa dar o exemplo, precisamos mostrar Jesus, né? Precisamos mostrar Jesus. Meu pai, por exemplo, não é um discípulo de Jesus, mas isso não significa que eu tenho que amá-lo, cuidá-lo. No momento que ele tiver, né, precisão, eu poder estar lá de prontidão para o quê? Para ajudá-lo. Por quê? Justamente para mostrar o amor de quem? O amor de Deus.
E quem sabe, um determinado momento, ele abra o seu coração e receba Cristo como seu Senhor e obedeça da forma como Deus. Então, né, cada um de nós, em relação aos nossos pais, precisamos fazer e dedicar o nosso melhor. Se é um discípulo, se é uma discípula, mais ainda, porque além de ser pai no sangue, né, agora nós somos irmãos em Cristo. Significa que a nossa responsabilidade é ainda maior. O cuidado não é só material, mas também é espiritual. Então, temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos. Continuando. E aí nós temos o 6º, e aí ele vai abrir agora, saindo do elo familiar, ele vai abrir agora, e aí ele diz, não matarás, versículo 13. Uma tradução mais adequada, se os irmãos estão anotando, a palavrinha no hebraico aqui, ela é melhor traduzida por não assassinarás. Matar fica muito genérico. Para quem mora no interior e sobrevive da caça, da pesca, aí diz, não, eu não vou matar o peixinho, eu estou com fome, eu não vou matar, porque lá no 6º, o mandamento 6 diz, não matarás. Olha aí, a ideia... Então, a tradução mais adequada seria não assassinarás. O quê? Porque ele está trabalhando a proteção da vida humana, da vida humana. E aí um ponto que a gente precisa justamente ter essa atenção. Por quê? Porque Deus ele está proibindo o assassinato para preservar o quê? Para preservar a vida, né? Fazer uso, mal intenção, de maneira deliberada, de maneira pecaminosa, de maneira austera. Deus está dizendo o quê? Não faça isso, não assassine, né? E aí ele, saindo da família, ele abrindo para o leque de quem? Do povo. Isso, claro, ele vai desenvolver ainda mais dentro da lei, da própria lei. Versículo 14, ele diz, não adulterarás. E aqui, voltando para o contexto da família, a preservação do quê? A proteção do casamento. E aí um ponto que a gente pode observar, Jesus, inclusive, lá no Sermão do Monte, ele diz, olha, os antigos disseram isso, se você se deitar, você estará cometendo pecado. Eu, porém, vos digo, se você ver, né, e passar, ter uma ideia maliciosa na cabeça, o que acontece? Você já pecou. Então, olha a amplitude do contexto da graça. Então, o que Deus está trabalhando aqui ao povo? Para que justamente eles não possam, né, quebrar esse laço que Deus estabeleceu. Por quê? Quem foi que criou o casamento lá no Éden? Foi Adão e Eva? Não. Ele olhou para o homem e disse, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí farei o quê? Uma cooperadora, né, idônea. E aí o que ele fez? Fez com que o homem adormecesse. E aí o que ele fez? Criou a mulher. Quando ele olha para a mulher, ele diz, olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A primeira declaração de amor a gente pode ver de Adão em relação a Eva, e aí justamente mostrando o quê? Aquilo que Deus havia criado. O próprio Jesus em Lucas diz, aquilo que Deus criou, né? Não separe quem? O homem. A gente pode ver, lá no caso, como a gente estudou em Gênesis capítulo 20, versículo 6, se os irmãos quiserem anotar, Deus, quando aparece em sonho para Abimeleque, ele diz uma palavra bem interessante, lá no Gênesis capítulo 20, versículo 6. Gênesis 26, diz assim, respondeu-lhe Deus em sonho a Abimeleque, lembra Abimeleque, o rei lá da Filistia? Ele diz assim, respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Lembra lá que ele perguntou de Abraão, é tua irmã? Né? É tua esposa? Não, é minha irmã. Aí levou ele para o harém. O que Deus fez? Deus impediu de que ele se deitasse com a esposa de Abraão. Então, ele em sonho diz para Abimeleque que se ele fizesse isso, se ele tivesse cometido o ato, ele teria pecado contra quem? Contra Deus. Lembra as palavras de José, quando ele estava, né? Quando ele foi assim, literalmente assediado, ou a própria esposa lá do Potifar tentou seduzi-lo, ele diz assim, lá em Gênesis 39:9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a dimensão. É justamente o ponto que Deus está trabalhando com o povo.
Se você quebrar essa regra, ô israelita, você está quebrando, está indo contra o quê? Contra a vontade de Deus. E aí um ponto que ele justamente trabalha para preservar o quê? Para proteger, né, o casamento, para preservar a família. 8, versículo 15, ele diz, não furtarás. Não furtarás. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 20. Não furtarás. Nesse mandamento, o que Deus vai trabalhar? Ele vai trabalhar justamente a proteção do quê? Vai resguardar justamente o quê? Propriedade. A propriedade, para propriedade. Para aqueles que têm, não, a produção é de todo mundo produz, e o que é de um é de todo mundo. A própria palavra, lá no Velho Testamento, ela preserva a propriedade. Justamente para quê? Para que aquilo que é trabalhado, é conquistado, aquilo que Deus abençoa no contexto deles, justamente precisava o quê? Cada um teria os seus bens, a sua propriedade. Dependeria do quê? Do seu trabalho, do seu esforço e da forma como ele estava se devotando em relação a quem? Ao Senhor. Então, aqui ele vai trabalhar a proteção dos bens pessoais, ou, em outras palavras, da propriedade de quem? Da pessoa. 9, ele vai dizer lá, versículo 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aí aqui um ponto que ele vai observar é justamente a ideia do tribunal da lei, para resguardar, para assim fazer com que pessoas não fossem diante, né, do juiz, diante de uma tribuna, levar falsas acusações, né, levar falsas acusações em juízo. Então, para que isso não acontecesse, Deus trabalha mais uma vez a ideia de que, se é para ir, vá tendo certeza daquilo que está sendo dito. Não seja uma testemunha falsa. Então, para que ele não dê falso juízo em relação a uma determinada pessoa, né? Um ponto que a gente observa aqui no contexto de Êxodo, lá no capítulo 23, só dando um spoiler rapidinho, só para ler. Ele vai deixar muito claro. Capítulo 23, versículo 1 ao 3. Êxodo 23, 1 ao 3. Diz assim, ó, não espalharás fake news, notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, nem com pobre serás parcial na sua demanda. Então, era para ter muito cuidado. Claro, aqui Deus ele está dando só como a gente pode trabalhar. Eu, quando vejo a ideia dos 10 mandamentos, eu tenho como a nossa Constituição, né, do nosso país, a Carta Magna. E, a partir dela, o detalhamento nas áreas do direito administrativo, civil, penal, né, constitucional, e ele vai ampliando. É o que vai acontecer, né, nesse ponto. O decálogo aqui é o centro. A partir dele, Deus vai detalhando cada um deles, né, ampliando, né? Um ponto importante que a gente precisa observar. Continuando, o 10, para a gente fechar aqui o decálogo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma pertencente ao quê? Ao seu próximo. E aí um ponto que ele vai trabalhar aqui é justamente em relação ao coração do indivíduo. Por quê? A cobiça, ela vai acontecer aonde? No coração. Em Marcos, Jesus trabalha um ponto bem interessante, que todos os males não procedem daquilo, né, que entra pela boca, mas daquilo que sai. E sai de onde? Do interior do homem. Em outras palavras, vai sair do coração. E é justamente o ponto que Deus está trabalhando com o povo. Como eram muitas pessoas, provavelmente pessoas de níveis, né, diferentes, receberam presentes em níveis diferentes, considerando lá como eu posso dizer assim, o relacionamento que eles tinham com os egípcios,
Então, talvez alguns pegaram mais, outros menos. Então, para que um não ficasse olhando, né, de uma maneira assim egoísta para o outro, Deus vai trabalhar justamente esse ponto para preservar o quê? Os relacionamentos deles, sejam ali naquele momento do deserto, sejam quando eles tomarem posse da terra prometida. Até aqui algum comentário, alguma pergunta? Os outros versículos são bem rápidos. Tranquilo? Vamos ver, então, aqui a reação do povo, versículo 18 ao 21. E aí, ao falar tudo isso, vejamos a reação do povo, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor das trombetas e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de quê? E ficou de longe. Um ponto que me chama a atenção aqui é o que fez o povo ao ver, né, a ação de Deus lá no Monte Sinai. Duas coisas. Primeiro, eles observaram. Segundo, a ideia de estremecer, ou seja, eles tiveram medo profundo. Espera lá, mas quando eles viram as pragas, será que isso já não suscitou no coração deles que Deus não é qualquer Deus? Quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus enviou a nuvem durante o dia, a tocha de fogo, né? A nuvem com fogo à noite, o maná, as cordizes, será que já não era para eles estarem? Provavelmente aqui eles viram de maneira mais direta, por quê? Porque Deus estava interagindo com Moisés, Moisés levando a quem? Diretamente a eles. E eles justamente viram, né, o quê? A ação de Deus por meio de quem? Por meio de Moisés. Tanto é que, olha só o que eles vão dizer, versículo 19. E disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. Para o quê? Para que não morramos. Então, eles nomeiam, mesmo que não fosse, né? No caso, Moisés já havia sido escolhido por Deus para ser justamente esse mediador entre o povo e ele, mas o povo está dizendo, olha, fala-nos tu, e nós vamos te ouvir. Porém, se Deus falar conosco, em razão de tudo aquilo que eles estavam vendo, o clangor das trombetas, os trovões, o relâmpago, eles disseram, se for Deus que for falar, a gente vai morrer. Então, para que isso não aconteça, fala tu. Continuando, versículo 20. A resposta de Moisés. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Olha lá, o povo não estava estremecido. E o que Moisés vai dizer? Não temais. Deus veio para provar-vos. A ideia de provar aqui não é de prova, mas é de experimentar, para que eles justamente experimentem, vejam quem é Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um. E aí um ponto que a gente pode observar, para que ele vai experimentar vocês para quê? Para que o temor de vocês esteja diante de quem? Diante de vós. Então, para que eles não esqueçam, para que eles permaneçam justamente sabendo quem é Deus. Se eles temerem Deus da maneira correta, final do versículo 20, se eles colocarem o temor diante deles, eles se conduzirem pelo temor a Deus, o que eles vão deixar de fazer? Final do 20. Eles vão deixar de fazer o quê? Vão deixar de pecar. De pecar. Em outras palavras, né, eles vão deixar de murmurar. Se de fato eles temessem a Deus, eles não murmurariam, não teriam críticas ou murmuração, né? Mas a gente vai ver que eles vão deixar o temor na frente? Não. Eles vão deixar o temor atrás. Interessante que a forma como a estrutura é colocada para ficar na frente, porque se tem algo na nossa frente, a gente vai ver, a gente vai esquecer. Por exemplo, para aqueles que têm assim, dificuldade de deixar a chave do carro ou da casa em algum determinado local e gostam de deixar no local visível para não esquecer, aí, então a gente coloca no local que a gente possa o quê? Ver. E aí que está o ponto. Deus, por meio de Moisés, está dizendo, olha, o temor esteja diante, na frente. Para quê? Para que vocês não esqueçam, a fim de que vocês não pequem.
E as reações disso, as reações diante de Deus, versículo 21. Duas reações. Primeira, o povo, ao ouvir isso da parte de Moisés, o que é que eles fizeram? Permaneceram, 21, permaneceram longe. O povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Claro, Moisés teve o acesso, mas o povo, ele teve medo. Eu trouxe uma imagem bem interessante, recortada aqui, do Monte Sinai, de uma reprodução de um desenho, né, de uma figura que eu encontrei na internet. E aí, como a gente viu na descrição que o Júnior nos trouxe semana passada, e agora aqui nos versículos anteriores, a gente pode perceber que a situação era bem, né, bem, assim, trazia pânico, medo, né? Era natural que eles estivessem com medo, mas era natural que eles entendessem que quem está fazendo tudo isso é aquele que está trazendo essa palavra, para que eles possam fazer o quê? Obedecê-lo, temê-lo, mas da maneira correta. Né? Temê-lo no sentido de colocar em prática, de exercitar, de praticar, de obedecer aquilo que ele está ensinando. Ok? Tranquilo? Vamos aqui para a nossa terceira parte, iniciando o chamado o livro da aliança, vendo essa primeira parte no finalzinho do capítulo 20, do 22 ao 26, leis referentes à adoração. Versículo 22 e 23 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro. Olha aí, ele vai começar a fazer o que agora? Ele vai começar a ampliar. Lá no versículo 2, 3, aliás, 3, 4, né, e 5, ele diz, olha, não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem. Ele não detalha. Só que chega aqui no 23, ele vai dizer, ó, não façam deuses, nem de prata. Ouro pode. Olha lá, ele continua, versículo 23, nem de ouro. Nem de ouro. Ou seja, ó, ele já está trabalhando esses pontos que nós podemos observar. E aí ele vai trabalhar versículo 24 e 26 para a gente encerrar, para erguer um altar. Vocês querem adorar, né? Eu recebo adoração, mas eu vou dizer como é que eu quero esses altares. E aí ele vai trabalhar, versículo 24, um altar de terra me farás. Versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui um ponto que a gente precisa entender, aqui ainda não é o altar do tabernáculo, né? Que é o mesmo modelo adotado. Aqui é um ponto que ele vai trabalhar, havendo o desejo por parte do povo, eu quero adorar o Senhor, eu quero levar uma oferta, né? Eu quero levar um sacrifício de holocausto. Qual é o tipo de altar que Deus se agrada? O altar de terra. Bem, se eu não quiser fazer um altar de terra, eu quero fazer um altar de pedra. Versículo 23, a segunda opção. Era para ser qualquer tipo de pedra? Podia ser uma pedra entalhada? Não, uma pedra trabalhada? De modo nenhum. Olha o que ele diz, versículo 25. Se me levantares um altar de pedras, não farás com pedras lavradas. O que é uma pedra lavrada? Uma pedra trabalhada, esculpida. Ela foi trabalhada ali bem bonitinho, quadrado ou retangular. E aí, não, Deus não quer desse jeito. Então, ele quer de que forma? Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, de maneira ele vai profanar. Então, ele não quer, né, o exercício do homem no entalhamento das pedras. Então, pega uma pedra normal, e aí vai fazendo o ajuntamento, e aí vai fazer o quê? Um altar. Lembra quando provavelmente Abraão, Isaac, Jacó, quando eles fizeram um altar para o Senhor, será que eles estiveram lá para lavrar? Não, eles pegaram os modelos das pedras e foram ajuntando, né? E fizeram o altar para adoração a quem? Ao Senhor. Observe o versículo 26, tem um detalhe bem interessante. Versículo 26, para a gente fechar. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta.
E aí um ponto que eu quero assim fechar aqui, o altar, ele não era para ser alto. Provavelmente você deve estar pensando, e por que Deus está colocando esse detalhe? Porque provavelmente os altares do Egito eram assim, provavelmente os altares lá dos cananeus é assim. Então, para que não colocasse a nudez, o que é a nudez? Alguém está subindo a escada e alguém está aqui no pé da escada, aí o sacerdote, né, ali a pessoa que está prestando adoração, está de túnica, então alguém está olhando de baixo para cima, ele vai ver o quê? As partes íntimas. E justamente para que isso não acontecesse, Deus, no povo dele, ele está deixando de maneira clara. Ou seja, se não é para ter escada, significa que o altar é baixo, é simples. Simples por quê? Porque ele é de terra, ou ele é de pedra natural, sem ser pedra esculpida. Por quê? Porque provavelmente os altares dos outros deuses, seja dos cananeus, seja do egípcio, tinha todo um trabalho, tinha todo um adorno. E o que Deus está dizendo? De modo nenhum. Né? A adoração que ele deseja é desse critério. Então, ele começa por onde? Ele começa justamente pela adoração, pelo altar. Para a gente concluir, aí eu abro aqui para os irmãos. Pegando essas lições que a gente trouxe nesses 26 versículos, Deus, ele quer que aqueles que o busquem façam tendo conhecimento sobre o quê? Sobre a sua vontade. Foi assim nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não, né, cobiçarás, não darás falso testemunho. Né? Então, ele estabelece a sua vontade. O judeu, né, o israelita que desejasse fazer a vontade de Deus, ele tinha o quê? O modelo. E aí, o que ele precisava fazer? Obedecer. Eu e você hoje, no contexto da nova aliança, né, até trabalhamos um ponto logo no início, se queremos fazer a vontade de Deus, se queremos buscar a Deus, eu e você precisamos justamente o quê? Ter conhecimento a respeito da sua vontade, para não ser do meu nem do seu jeito, mas ser do jeito de quem? Do Senhor, daquele que restabeleceu a forma de adoração, a forma de buscá-lo. Para que possamos manifestar o nosso amor a Deus, né, tratando naquelas questões da horizontalidade, em termos da prática, ao fazer para os próximos, para as pessoas que estão, os nossos pares. Eu trouxe uma lição bem interessante, porque nós precisamos manifestar o nosso amor a Deus, mas precisamos de amar as pessoas de fato e de verdade. Não é só de boca, não é só de declarar, né? Mas com ações, com práticas. E é justamente lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, que ele trabalha, né? Não é para amar de boca, né? Mas é para amar de fato e de verdade. Terceiro, é Deus que diz como deseja ser adorado. Se o judeu lá naquela época dizia, não, mas espera lá, a gente tem ouro, né? Vamos fazer aqui, a gente tem ferramentas, vamos esculpir um altar para o Senhor muito bonito, muito majestoso. É isso que Deus quer? Não. A mesma coisa nos nossos dias. Será que se a gente colocar lá um barulhinho ali, um tecladinho, um violãozinho, vai dar... Não, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Lembra? João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem. Qual é o desejo de Deus? Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é o instrumento de Deus para adorar? É eu e você. Precisamos adorá-lo com o nosso coração, com todo o nosso ser, da maneira como ele nos capacitou, e prestar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas não do jeito meu e seu, mas do jeito dele. Não, mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, né? Dessa forma que os pais criam os filhos. Não, mas todo mundo vai, mãe. Eu escutava muito isso, mas você não é todo mundo. Então, esse que é o ponto. Eu e você, não é porque todo mundo faz. Não é porque... Lembra lá um texto que ele fala lá em Êxodo 23? Não é para ir no embalo. Não, capítulo 23, versículo 2, me lembrei agora, a gente leu ainda há pouco. Ó, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Todo mundo está fazendo.
mas ela está fazendo bem ou mal? Está fazendo para agradar? Não, mas está fazendo do jeito dele. Não, vamos ver o que a Bíblia diz. Não, estão fazendo da maneira correta, então estão fazendo mal. Então é para a gente ir de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade do Senhor. Então é para adorar a Deus, não é do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor. Pode falar, Giovanni, depois o Neves. Eu coloquei no chat quando tu falaste provavelmente dos templos dos altares dos egípcios tinham escadas, tinham os egípcios, os sumérios, o Ur, todos eram os zigurates. Eu coloquei no chat ali, é só Isso, puxar no Google o zigurate e verão os templos daquela época. isso, É, isso, a própria Torre de Babel também tinha isso. escadas. É uma herança dos caldeus, né? Os caldeus tinham essa prática, começou a partir deles. Diga, Neves. Opa, deixa eu ligar aqui. Para quem tinha dúvida, né, se a vontade do povo, né, é a vontade de Deus, eu acho que não ficou dúvida agora, né? A vontade do povo não é a vontade de Deus, né? Eu me segurei para não dar esse spoiler da aula 23, mas daqui a 3 semanas a gente não vai lembrar mais não, mas é um ponto que ele observa bem interessante. Muito bem lembrado, viu? Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém, alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar? Mais uma vez, uma excelente propaganda. Entre na página do YouTube da Igreja de Cristo Centro de Manaus. Lá tem história de Israel, 17 vídeos muito bons. Acompanhe e vai ajudar nesse estudo aqui e vai Isso, ajudar nos próximos estudos o conhecimento que o irmão Alan Dutton está passando lá. E isso já isso, passamos por isso. É muito bom. isso. É fantástico, as aulas assim, bem, Eu já bem assisti às claras, né? 17, Alessandro. Tem que puxar mais umas 2 ou 3 aí. Aham. Mais alguém? Tranquilo, então? Vamos orar. A oração final, se eu não me engano, o Renato, é isso? Pode ser ele. Giovanni, Não, mas pode ser o irmão Renato, sem problema. Não, foi você, Giovanni, desculpa, é que a minha Não, cabeça tranquilo. está acelerada aqui, Giovanni. Isso não também, pode, Giovanni, é você mesmo. É você, isso também Giovanni, vai lá, Giovanni. acontece comigo também. Então tá, vamos orar então. Vamos lá. Perdão, Renato. Senhor Deus e amado Pai, estudando a tua palavra, meditando sobre ela, nós podemos resumir que desde o princípio a palavra-chave é obediência. O Senhor formou um povo, formatou esse povo, deu as diretrizes para esse povo, deu o seu filho para esse povo, deu um plano de salvação para esse povo desde a origem e só pede uma coisa: obediência e fidelidade ao Senhor. E o Senhor nos deu ainda mais, o que não teve no Velho Testamento, o seu Santo Espírito para ajudar a sermos obedientes. Olha quão grande é a responsabilidade nossa nos dias de hoje. Fico imaginando no juízo final as nossas desculpas de não ter buscado, se acontecer, viver pelo Santo Espírito do Senhor. Esses estudos são maravilhosos, a tua palavra é maravilhosa, muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, de além nos ter criado, além de o mundo tudo ser seu, ainda nos deu a oportunidade de sermos fiéis ao Senhor, agirmos conforme nosso livre-arbítrio. Nos ajude, Pai, a sermos obedientes, fiéis ao Senhor e viver para Cristo. Morrer para este mundo. Hoje, eu penso que no público interno, na igreja, a principal idolatria é ainda estar apegado ao mundo. E no público externo, como disse o irmão Davi, realmente são as diversas denominações que nós enfrentamos ao pregar a tua palavra. Mas focar também no público interno e fazer os nossos irmãos em Cristo entender que a partir do batismo, como agora aqui em Êxodo 19, a partir dessa aliança, o Senhor quer uma fidelidade. E toda transgressão tem uma consequência, aqui na terra mesmo. Que possamos compreender isso e amar o Senhor de coração e de palavra, em espírito e verdade, para sermos obedientes ao Senhor. Muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pela semana que inicia hoje, e que teu Santo Espírito nos conduza dia a dia rumo à vida eterna. Em especial, eu te peço pela irmã Giane, que está viajando agora às 2h de segunda-feira a Fortaleza, que ela tenha uma boa consulta com o oncologista, que o médico de lá, Senhor, o Senhor atue no médico e dê um diagnóstico correto, bom para ela, Pai. Que ela está um pouco perdida devido a diagnósticos confusos de médicos.
dê um bom atendimento para ela, que ela viaje tranquilo, apesar das dores das 3, 4 horas de viagem, e que ela volte com uma resposta médica para fazer o tratamento adequado. É uma serva que vem sofrendo, que é agradecida ao Senhor. A Caraú, a cidade dela, não havia mais a Igreja de Cristo. Ela é uma mulher, com a força dela, com os problemas dela, reuniu os irmãos, abriu a casa dela. Tenha misericórdia dela, Pai. O Senhor conhece o coração dela e age conforme a tua vontade. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, Amém. irmãos. Amém, irmão. Boa noite. Obrigada, Sandro. Boa noite, graças a Boa Deus. noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Obrigado, Boa Sandro. noite, pessoal. Boa noite, Irmão, graças a querido. Deus. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Beijo. irmão. Tchau, Renato. Boa noite.